tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Inversões Literárias. Tá acabando, estamos no penúltimo capítulo de Escrever Ficção, esse projeto de leitura que a gente começou já tem um tempinho. A gente está analisando sobre escrita literária, escrita criativa, esse livro do Luiz Antônio de Assis Brasil, que tem sido um verdadeiro curso de escrita para mim, eu espero que para você também. O vídeo de hoje é sobre o capítulo 8, que tem como título O Pequeno Tratado da Liberdade, o estilo. Então, bora papear? A gente vai falar então hoje sobre o estilo do autor. O Luiz Antônio traz uma espécie de alívio, né? Porque a gente tem a mania de tentar nos comparar com o estilo de outros e na maioria das vezes a gente se frustrar, porque a gente quer encontrar o nosso próprio estilo de escrita, mas ao mesmo tempo a gente tenta ver se o nosso estilo meio que combina com o estilo de algum autor, alguma autora consagrada, e óbvio que a gente se frustra. Ao mesmo tempo, ele já nos desmistifica que não existe essa história de estilo próprio, que a gente não tem de se martirizar à procura disso. Todos nós somos formados de uma infinidade de influências que vimos recebendo ao longo de toda a nossa história com a leitura. Então não tem problema, muitas vezes, a gente refletir o estilo de alguém, de quem a gente gosta muito, ou tentar mesmo absorver alguma coisa do estilo desse autor, dessa autora. Não tem problema algum. Quanto mais a gente escrever, isso que o Luiz Antônio vai dizer aqui, mais a gente vai encontrar o nosso lugar na escrita. Ele diz o seguinte sobre estilo. Estilo é o modo de escrever as palavras, as frases, os parágrafos, enfim, todo o texto, e importante, não está submisso às regras formais da língua. Eu nunca li, mas pelo que eu conheço, que eu já ouvi falar, tenho como exemplo aqui o próprio Saramago. José Saramago é o tipo do cara que não tem apego à pontuação. Isso é uma das particularidades dele que todo mundo que lê aponta. Ele, conforme o personagem vai falando, muitas vezes no fôlego só, ele escreve para transmitir esse turbilhão de palavras que o personagem das suas narrativas vai dizendo. E isso, óbvio, se a gente fosse levar ao pé da letra regras de gramática, o Saramago seria um grande desviador da norma padrão. Mas a gente não pode falar isso de um Nobel de literatura. Então ele vai falar aqui que o estilo, como escrever. Não o que escrever, o assunto a escolher, mas como escrever, como passar para o papel ou para a tela do computador aquilo que está na sua cabeça. E cada um acaba descobrindo o seu. Ele diz assim: na época atual não existe um estilo predominante, o que é ótimo. Agora é um vale tudo? Ele pergunta em outro momento aqui. Sim, mas é um vale tudo com uma pedra de toque milenar, que é a qualidade textual, ainda que esta última expressão esteja sujeita a interpretações subjetivas. Você pode escrever da forma, da maneira que você achar mais adequado para a narrativa que você está montando ali. Mas você não pode esquecer a qualidade da sua narrativa. E ela passa por aquilo que a gente aprendeu ao longo dessas semanas estudando esse livro. Como escolher o personagem, a questão essencial que você vai colocar no personagem, o espaço que você vai colocar esse personagem, como vai ser a delimitação do tempo dessa narrativa, o narrador, qual vai ser a focalização. Tudo isso que a gente leu, a gente precisa colocar em prática. Para exemplificar essa variedade de estilos, agrupei alguns textos que guardam características comuns. E eu separei dos exemplos que ele traz, pelo menos um de cada, para a gente poder ampliar essas definições que ele está trazendo aqui. O primeiro que ele diz é o estilo essencial. Você o reconhece ao simples olhar, as frases são curtas e incisivas. O exemplo que ele traz aqui é da Elvira Vinha, Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, um livro de 2016. O casamento é o começo mais fácil que eu consigo arranjar. Aquele negócio de sempre, tule, gracê, e muita emoção aqui para o fotógrafo. Depois, o que resta é um álbum, a prova tipográfica do convite, uma bala de coco no papel de seda dentro de uma gaveta qualquer. Parece que não tem problema, açúcar é conservante, dura 100 anos sem estragar. Não durou. Lola abre a gaveta, olha por uma última vez assim de cima sem pegar.
Aí pega e leva com a mão mesmo, sem se preocupar em botar tudo num saco, em arranjar algo que cubra aquilo tudo. Pudores, discrição, não. Pega tudo tudinho, solto mesmo, e joga na lixeira do prédio. Solto lá, em queda livre, até lá embaixo. Suicídios individuais embora no coletivo. De propósito, para misturar com casca de laranja, jornal do xixi do cachorro e ninguém vê. Ninguém nunca mais vê. Repara que as frases são intercortadas, elas não constituem um período complexo, um período que vai exigir muito do leitor, assim, de ficar prestando atenção cada pedacinho, né? Aí ele diz o seguinte sobre esse estilo: quase sempre é um texto que utiliza capítulos curtos, por vezes curtíssimos, o que resulta numa boa harmonia visual. Vantagens desse estilo: estabelece uma comunicação direta e imediata com o leitor, em especial nas narrativas que envolvem movimentação ágil. Além disso, é agradável à vista, pois há boas pausas para a respiração. Também é simpático por seu ar contemporâneo, sem muitos rodeios. Ele até vai falar que esse estilo essencial, direto, reto, existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a registrar histórias, seja oralmente ou na escrita. Então, o ar contemporâneo que ele está botando aqui é entre aspas. As desvantagens desse estilo, ou desvantagem, porque ele só lista uma. Conduz ao uso de reiteradas orações absolutas. Isso pode levar a certa monotonia narrativa, mas como em outros casos, isso também tem solução. Como eu falei, como os períodos não são complexos, acaba que fica assim, meio reto, né? Você fica assim pontuando. Eu costumo dizer assim, quando você faz a pontuação correta de um texto, ele flui. Quando a sua pontuação não está tanto assim, por exemplo, está cheia de vírgulas, parece um fusquinha velho tentando pegar. E quando não tem pontuação, você tem que... pega e entra na piscina, assim, baixa d'água, porque vai precisar de fôlego. Um texto assim, com muitas orações absolutas, ele vai parecer uma avenida que tem muitos engarrafamentos, que você anda e para, anda e para. Se a avenida está sem carro, você anda, mesmo que, né, você anda numa boa. Mas se ela está com muito engarrafamento, esse anda e para pode trazer essa monotonia que ele está falando aqui. O estilo abundante, que vai ser o oposto do estilo essencial, ele diz: assim como essencial, o estilo abundante é reconhecível ao olhar, ocupa uma mancha gráfica compacta e, no geral, opera com frases longas. O exemplo, por excelência, da radicalidade nesse estilo é Marcel Proust. Eu tenho vontade de ler Proust, mas ainda tem tanta coisa para vir na frente, até para eu poder me preparar para ele. Um dia a gente vai trazer Proust aqui no canal. E o exemplo que eu tô para trazer aqui para vocês é A Fúria do Corpo, de 1981, do João Gilberto Nó. Tá aqui na página 330. É um parágrafo só. Apesar de eu fazer as pausas para respirar aqui, mas já se entende, ó. Vou até mostrar para você aqui. É um parágrafo só. Ai, não foca, meu Deus. Espero que você tenha visto a mancha, pelo menos. Hoje, nesse momento em que percebo que lembrar é assegurar de alguma forma a vida, embora não deva, não queira, lembrar não. Compreendo, enfim, que vale a pena ter vindo até aqui e que estar vivo é uma espécie de rebelião contra essa sina de se ir puxando a vida como quem puxa a corrente inesgotável de uma força que nos excede. Rebelião contra essa sina de se ir vivendo como quem puxa o fantasma que nos extenua sem que saibamos que déspota é esse que nos quer assim consumidos. Varando dias e noites com paixões desbotadas e humilhadas diante da ardência do que foram, quando ainda confiávamos que a aventura seria vivida mesmo que à beira da cova, que um dia nos introduziríamos na morada de nossos desejos como convivas de um banquete que você, ó mulher, estaria ao meu lado mais que ao meu lado, e onde nos fartaríamos sem que a taça transbordasse, porque não haveria arrogância da celebração. Sujo meu corpo como um bocado de terra seca para te dizer que é assim que caminho por essas ruas, com a mancha da terra no meu peito como marca de que estou insurgido contra a tirania dessas vítimas que andam pelas ruas tantas vezes em sorrisos maltrapilhos, sem reconhecerem que o algoz, se bem invisível, se encrava insano na presença do que pretendíamos ser e a enxovalha com mentiras aliciadoras para nos levar a essa ruína de nós mesmos. Isso aqui é para provar o quanto que um parágrafo só nesse estilo abundante é capaz de te tirar o fôlego, mesmo quando você não lê em voz alta. Olha o que ele vai explicar aqui. As vantagens desse estilo.
Permite maior clareza na elaboração de um pensamento. Além disso, aumenta a margem para aventuras de linguagem. Quem quer experimentar, geralmente utiliza do estilo abundante, porque aí pode fazer jogos de palavras, de imagens, quase que um poema concreto, né? Desvantagens desse estilo. Quanto mais longa é a frase, maior é o perigo de errar. Errando, você obriga o leitor a catar onde está o sujeito, onde o predicado, e ele nem sempre os encontra. A leitura, por conseguinte, pode tornar-se penosa. Esse capítulo é, talvez, do livro todo, o mais curto. E, assim, ele, nesse capítulo, vai fazer esse carinho no leitor. Você que pegou esse livro para poder ver como que você poderia começar a escrever um texto. Tanto que ele diz assim: ninguém é prisioneiro do próprio estilo. Você começa sua vida narrativa com uma determinada maneira de escrever, você não precisa, nem no seu próximo texto, seguir essa mesma linha. Você pode ser livre para experimentar e encontrar onde você se sente mais à vontade, onde seu texto adquire maior qualidade. Um ficcionista poderá ter mais de um estilo de modo simultâneo ou sucessivo, e isso não tem problema. Ele vai citar como exemplo o Joyce. Em Dublinenses, ele cria um estilo mais apegado ao tradicional, em que ele vai fazer frases meio termo entre curtas e longas e vai seguir a narrativa mais ou menos do jeito como a gente já está acostumado. Já em Ulisses não. Ulisses ele vai brincar com a linguagem, ele praticamente vai inaugurar o fluxo de pensamento e o monólogo interior, e ele vai fazer neologismos, ele vai aprontar tudo para colocar naquelas 24 horas do Bloom lá, todas as sensações, a sua esposa também, todos os pensamentos e com todas as suas idiosincrasias possíveis, humanas. Então, como o Joyce mudou de estilo de um livro para o outro, assim a gente também pode não ficar apegado a um único estilo. Quaisquer variações de estilo que você experimentar serão menos relevantes do que o conteúdo dos seus livros. O que importa é a história, não a maneira como você a conta. Essa é a parte menos, vamos dizer assim, com o que você menos deve se preocupar. Quanto mais você se determinar a fazer literatura, mais longe estará dela. Se você é ficcionista, se conhece as ferramentas de seu ofício, a literatura aparecerá por si mesma na sua intrínseca naturalidade. Com esse trechinho aqui que a gente encerra a nossa resenha do capítulo de hoje. Não queira esfregar literatura na sua própria cara. Deixa acontecer naturalmente, fazendo uma intertextualidadezinha aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente está, como eu falei, acabando. O próximo capítulo é o último. Um guia para conduzir você em meio à selva, roteiro para a escrita de um romance linear. Se você quiser saber como será esse capítulo, eu te encontro então no próximo vídeo. Só lembra que esse livro continua disponível, o link da Amazon está aqui, comprando por lá você ajuda a gente a expandir esse projeto, tá bom? Um beijo!